Ninguém forjetaria aquela manhã de céu nublado na pequena cidade de Santa Aurélia do Vale, quando um homem de passos lentos, roupas gastas e olhar clandestino atravessou a praça principal com uma pasta marrom apertada contra o peito. Chamava-se Elias Antônio Ferraz, mas para a maioria ali, ele era apenas o velho excêntrico, motivo constante de piadas sussurradas e risadas mal disfarçadas. Os comerciantes paravam para observá-lo, alguns com desdém, outros com deboche puro. "Lá vai o maluco das cartas", murmurou alguém próximo à banca de jornal, arrancando gargalhadas de quem ouviu. Elias caminhava sem erguer os olhos, como quem já aprendera que o mundo nem sempre merece um olhar de volta. Seu chapéu desbotado, a barba irregular e suas botas empoeiradas contavam anos de solidão. Aquele dia, porém, havia algo diferente. Ele não estava apenas atravessando a praça. Estava indo à prefeitura, carregando consigo um envelope que despertaria um terremoto silencioso. Ao subir os degraus de mármore, os rapazes do bar ao lado começaram a bater palmas em ironia, como se a chegada de Elias fosse um espetáculo. "Vai pedir esmola para o prefeito", zombou um deles. Elias não reagiu. Nenhuma palavra, nenhuma defesa. Apenas continuou. Sua dignidade silenciosa irritava quem precisava de escândalos para existir. Dentro do saguão, a recepcionista torceu os lábios ao reconhecê-lo. "Senhor Elias, o prefeito está ocupado", disse, em tom que soava mais como: "Você não pertence a este lugar." Ele apenas respondeu: "Ele vai querer ver isto." Sua voz não era trêmula nem ofensiva, era grave. Foi a primeira vez que alguém ali ouviu Elias Antônio Ferraz falar com firmeza. No instante em que entregou a pasta, um peso invisível desceu sobre o ambiente. Havia algo naquele homem, algo que ninguém ali entendia. Alguns funcionários se entreolharam, como se pressentissem que havia mais naquela presença do que o velho excêntrico que todos zombavam. Ninguém sabia, mas aquele momento marcaria o fim das risadas e o início do silêncio. E se até aqui você sentiu um aperto no peito, uma raiva silenciosa ou a estranha sensação de que já viu alguém ser julgado sem ser ouvido, pare um instante. Histórias como esta não são apenas contadas, elas precisam ser defendidas. Apoie este vídeo agora, deixe seu like, escreva nos comentários. Eu respeito quem caminha em silêncio, e se inscreva no canal, não pelo algoritmo, mas porque um dia, talvez, seja a sua verdade que precise de testemunhas. Santa Aurélia do Vale não era grande, mas tinha a arrogância típica das cidades pequenas. Todos se conheciam e aquilo que ninguém sabia, inventava-se. As ruas de paralelepípedo, as janelas de madeira semiabertas e os sinos da capela que tocavam a cada hora completavam uma paisagem que, à primeira vista, parecia pacífica. Mas bastava permanecer alguns minutos ali para perceber que cada esquina carregava olhos e cada olhar carregava julgamento. Na praça central, onde Elias Antônio Ferraz cruzara, silencioso, havia um coreto antigo e um café chamado Canto do Sol, ponto onde os mais velhos observavam a vida alheia como quem assiste a um teatro. O cheiro de café torrado se misturava ao da fumaça dos cigarros e ao farfalhar dos jornais manuseados por mãos inquietas. Todos ali tinham uma versão própria da história de Elias. Alguns diziam que ele perdera a razão após a morte da esposa, outros juravam que ele vagava em busca de uma herança inexistente. Nenhum sabia a verdade, nenhum sequer tentou. As crianças imitavam seu jeito de andar torto, arrastando os pés como se pertencessem a um corpo cansado demais. Os adultos apenas riam, não de maldade, diziam, mas porque ele é excêntrico. Ninguém percebia o quanto seus risos feriam. Ninguém via o peso daquele chapéu puído que Elias carregava não na cabeça, mas na memória.
Na recepção da prefeitura, o som das teclas do computador e das conversas contidas foi lentamente se calando quando Elias entregou a pasta marrom. A recepcionista, Marta Godoy, franziu a testa ao ver que o documento possuía um selo antigo, marcado em cera vermelha, algo que destoava completamente da imagem de miséria daquele homem. 2 secretários curiosos se aproximaram. Um deles, Jorge Almeida, cochichou. Isso é coisa velha. Ele vive fuçando lixo. Mas Elias permanecia imóvel, de olhar fixo à porta dourada do gabinete do prefeito. Foi então que Marta, impaciente, tentou tomar a pasta de suas mãos. Elias a segurou com firmeza, não com força, mas com dignidade. Foi a primeira vez que alguém naquela cidade viu sua mão tremer. Não de medo, mas de lembrança. Havia marcas em seus dedos, cicatrizes antigas, queimaduras que pareciam contar um trabalho árduo, talvez de forja, talvez de guerra. Do lado de fora, a cidade seguia com sua rotina, sem imaginar que dentro daqueles muros, o objeto mais importante dos últimos 50 anos circulava entre dedos ignorantes. Porque naquela pasta estava um nome, um brasão, uma assinatura. E quando ele fosse lido, Santa Aurélia nunca mais riria do mesmo jeito. Elias Antônio Ferraz morava na última casa da Rua dos Ipês, uma construção baixa de parede caiada que cheirava a sabão de coco e café passado. A janela principal dava para o Rio Sereno, onde ele lavava as mãos todas as manhãs, como se pedisse licença à vida antes de começar o dia. Vestia sempre a mesma jaqueta de brim, remendada por Dona Alzira Nogueira, vizinha que o chamava para o almoço aos domingos e repetia, sem saber exatamente por quê, que ele tinha ombreiras de quem já carregou coisa pesada demais. Elias andava devagar não por fraqueza, mas por método. O passo medido parecia compasso de alguém que mede distâncias invisíveis, lembranças, dívidas, promessas. No armazém Pacheco, o padeiro João Pacheco separava um pão de ontem para ele, como quem cumpre um rito secreto entre homens que se respeitam sem falar muito. O senhor não devia andar sozinho com essa pasta, comentou certa vez. Elias sorriu de canto e respondeu: tem coisa que só chega aonde precisa se vier a pé. A pasta marrom vivia debaixo do braço esquerdo, rente ao corpo, protegida como quem guarda uma fotografia que não pode molhar. Ninguém sabia o que havia ali dentro. Todos supunham bobagens. O que poucos percebiam era o que havia por fora, mãos marcadas por queimaduras antigas, como as de quem conheceu de perto fogo, ferrugem e graxa. E um olhar que ora pesava no chão, ora mirava longe, sempre além do que a cidade permitia. Sua casa era organizada ao silêncio. Sobre a mesa, um mapa da cidade desenhado à mão, veios azuis indicando linhas d'água subterrâneas. Na parede, um prego segurava um chapéu escuro, cujo forro escondia um pequeno envelope. Tudo ali tinha função. O pote de vidro com pregos ralos, o lápis afiado com faca, o rádio de pilha que só pegava AM e uma pilha de cartas amarradas com barbante, já pálidas, sem destinatário aparente. À noite, Elias lia à luz amarela, copiando trechos à mão num caderno de capa preta, com caligrafia firme de quem aprendeu a respeitar cada letra. Chamavam-no de excêntrico porque não sabiam nomear dignidade. Riam dele porque não suportavam a possibilidade de estarem errados sobre alguém por tantos anos. Naquele dia, porém, enquanto a cidade mexia o café, ele acertava as últimas dobras do envelope com uma delicadeza quase religiosa. Em silêncio, murmurou um nome que não dizia há anos: Ana Clara. E saiu, pronto para carregar não sua defesa, mas a verdade. O corredor da prefeitura parecia uma garganta estreita, paredes bege, porta pesada de madeira, placa dourada, gabinete do prefeito Raul Montalvão. No salão de reuniões,
estavam alinhados o secretário de Obras Jorge Almeida, a procuradora municipal doutora Lúcia Pontes, o empresário do setor imobiliário Victor Rangel e 2 assessores com pranchetas. Sobre a mesa, uma maquete brilhante de shopping center que prometia modernizar Santa Aurélia do Vale, onde hoje existia a antiga estação de captação do Sereno, um prédio velho de tijolo, eu creio que a cidade chamava de Elefante Morto. Com a demolição, abrimos 1000 empregos diretos, cravou Vitor, sorrindo como quem corta fita de inauguração no ar. E resolvemos de quebra a paisagem de abandono, completou o prefeito Raul, apertando a caneta como um martelo. Quando Elias entrou, acompanhado pela contragosto de Marta Godoy, o riso veio antes do cumprimento. Victor levantou a sobrancelha teatral. Veio comprar loja, seu Elias? Jorge gargalhou baixo, sem coragem de ser cruel, em voz alta. A procuradora burocrática perguntou o motivo da presença. Elias pousou a pasta na mesa, ignorando a maquete, e disse: "Isso aqui não pode ser demolido. Está interditado há décadas", devolveu Raul, impaciente. "A cidade quer futuro. Futuro não se constrói plantado sobre esquecimento, senhor prefeito." Pediram que ele se retirasse. O segurança se aproximou. Elias abriu a pasta a apenas um palmo, o suficiente para revelar um selo de cera vermelha e um brasão antigo gravado em papel. O clima mudou meio grau. Marta, que minutos antes o tratara como incômodo, inclinou-se sem querer. O brasão repetia-se num mapa amarelecido, com anotações a tinta azul e um carimbo quase apagado. Cartório Unificado do Vale, 1964. "O senhor está atrapalhando um ato oficial", disse a procuradora. "Estou impedindo um crime, doutora." Victor, com a calma impaciente dos que se julgam invencíveis, estendeu a mão para pegar os papéis. Elias recuou 1 centímetro e apontou para a maquete. "Quem desenha sem conhecer as raízes, cava o próprio desabamento. Essa estação é o coração do sistema de água desta cidade. E tem uma cláusula que vocês esqueceram de ler. O silêncio que se seguiu não foi de respeito, foi de cálculo. Dali em diante, ninguém mais ria. Mediam qual era o tamanho daquilo e se havia, afinal, alguma coisa capaz de parar a máquina. Antes de ser o velho da pasta, Elias fora o menino do barranco, filho de Antônio Bento Ferraz, mestre de obras, e Lídia Ferraz. Costureira, cresceu ouvindo o Rio Sereno falar. Antônio dizia que água tem memória, que volta para onde foi prometida. Aos 12 anos, Elias já traçava com o pai linhas no chão, seguindo o rumor subterrâneo do rio. Aos 17, viu a enchente de 1989 arrancar 2 pontes. Passou 3 dias ajudando a amarrar vigas, aprendendo com o ferro retorcido a paciência do aço. Ele não cursou engenharia. Aprendeu na lida, com régua, prumo, catecismo de canteiro e noites copiando manuais emprestados. Aos 28, casou-se com Ana Clara Magalhães, professora de geografia que o apresentou a mapas antigos do coronel Amadeu Vilela, fundador da região. Em tardes compridas, o casal caminhava pela estação de captação abandonada, estudando as pedras como quem lê história em braille. Ali, Ana lhe mostrou um livro de atas e um testamento do coronel, que doava terras em perpétuo uso público para proteção das nascentes e abastecimento. Uma cláusula pétrea garantia que qualquer obra na área deveria preservar a função de água e memória. Ana dizia que o futuro da cidade estava guardado naquela assinatura. 1 ano depois, um acidente de ônibus na estrada levou Ana. Elias caiu em silêncio como quem perde idioma. Nos anos seguintes, afastou-se das pessoas e aproximou-se dos papéis. Visitou cartórios, arquivos paroquiais, caixas mofadas da antiga fazenda Vilela. Catalogou fotografias aéreas, registros de topografia, cópias autenticadas. Descobriu um aditivo assinado em 1964 por prefeito Eurico
Mendonça, reafirmando a intangibilidade da estação e do entorno num raio de 300 metros. Encontrou também plantas originais do sistema de captação, com túneis de infiltração e poços de visita que, se reativados, reduziriam em 40% o custo de abastecimento atual. E descobriu, por fim, o que explicava às pressas. Um contrato recente assinado às pressas, concedendo a área a Victor Rangel por preço simbólico sem consulta pública. Desde então, Elias guardou não apenas um arquivo, guardou uma promessa feita diante do corpo de Ana de que ninguém demoliria aquilo. Andava devagar porque carregava provas. E porque sabia que a pressa sempre serviu muito bem a quem deseja que os outros não vejam. No salão, a luz fria destacava poeira dançando sobre a maquete lustrosa. Elias respirou fundo. A ponta de seus dedos percorreu o contorno do mapa antigo, como quem acaricia um rosto ausente. O prefeito pigarreou. A procuradora ajeitou os óculos. Victor tamborilou a mesa. Tudo pedia velocidade, tudo exigia pressa. E foi justamente aí que Elias parou. Olhou para Marta, depois para os demais, e por um segundo pareceu olhar através deles. Para a cidade inteira, para quem acorda cedo, paga conta, sobe ônibus, volta tarde, bebe água sem pensar de onde vem. Eu não vim impedir um shopping, disse, baixo. Eu vim lembrar uma cidade do que ela prometeu ser. Se você que está ouvindo esta história já sentiu vergonha por subestimar alguém, se já riram de você por andar devagar enquanto todos corriam, comenta aqui como foi. Sua experiência pode abrir os olhos de quem acha que poder e verdade são a mesma coisa. E se você quer que mais gente de Santa Aurélia e de tantas outras cidades ouça isso, se inscreva agora. Não por mim, não por números, mas porque histórias assim só vencem quando não andam sozinhas. Aperte o like, escreva "Eu estou vendo" nos comentários e compartilhe com quem sempre diz "deixa pra lá". Cada gesto seu empurra a verdade para frente. A pausa terminou. Elias fechou a pasta um instante, como quem guarda o coração no peito, e prosseguiu. Sigamos. O senhor disse que a cidade quer futuro. Então vamos falar de futuro. E pousou o dedo numa linha azul desenhada há 60 anos. Elias retirou do envelope um livro de atas com lombada rachada. Abriu na página marcada por fita de tecido. Lá estava a letra elegante do coronel Amadeu Vilela, ano de 1931, com o brasão em alto relevo e uma sentença clara sublinhada à tinta. Doa-se a área da captação do Sereno e seu entorno de 300 metros à municipalidade em caráter inalienável e imprescritível para a guarda das nascentes e garantia de abastecimento da população. A seguir, colada com cuidado, uma fotografia em sépia mostrava o coronel, o padre Martinho, 2 trabalhadores e um homem jovem de chapéu. Antônio Bento Ferraz, pai de Elias. Aqui, disse Elias, apontando com a unha, está a assinatura do meu pai como testemunha. E aqui o aditivo de 1964, renovando a doação sob a administração do prefeito Eurico. Isso é sentimentalismo, cortou Victor. A lei hoje é outra. A lei hoje é a mesma quando se trata de cláusula de inalienabilidade. Devolveu Elias, abrindo outra pasta, agora com 4 certidões cartoriais recentes, selos reluzindo sob a luz. Certidão de inteiro teor, matrícula do imóvel, averbações, termo de tombamento provisório assinado pelo Conselho Municipal de Patrimônio, aguardando parecer. A procuradora, Lúcia engoliu em seco. Quem assinou esse tombamento? Vocês, doutora, respondeu Elias, mostrando um memorando interno que escapara à triagem, com assinatura digital da própria procuradora pedindo parecer e um despacho do secretário Jorge a posteriori. Tudo estava no sistema. Foi então que Helena Duarte, jornalista do Jornal do Vale, que aguardava do lado de fora, atrás de uma porta semi-aberta, clicou 2 fotos rápidas.
ela viera cobrir a assinatura histórica do empreendimento e encontrou outra história. Ao ver o flash, Vitor ergueu a voz. Não pode fotografar. Pode sim, disse Elias firme. Isso pertence ao povo. Do fundo do bolo de documentos surgiu um croquis das linhas de infiltração sob a estação e um relatório técnico independentemente elaborado por professor Renato Prates, da Universidade Regional, atestando a viabilidade de recuperação do sistema com menos de 20% do orçamento previsto para adutoras de emergência. O relatório estava protocolado e ignorado. A cada folha, uma lâmina de luz atravessava a sala e a maquete perdia brilho. Isso não prova nada, forçou o prefeito Raul, buscando terreno na própria voz. O município pode revogar doações quando não há cláusula pétrea, antecipou a procuradora Lúcia, agora lendo de verdade. O dedo dela tremia imperceptivelmente sobre a sentença inalienável e imprescritível. Victor deu um passo à frente. O segurança também. A sala encolheu. Elias ergueu o termo de tombamento provisório e a certidão de matrícula como quem ergue uma ponte no meio do rio. Qualquer ato neste perímetro, sem votação pública e sem parecer final do Conselho, é nulo de origem. Aqui estão os protocolos, as datas, as assinaturas. O senhor está afrontando a autoridade, disparou Raul, vermelho. Estou lembrando sua autoridade do que ela jurou defender, respondeu Elias. A água desta cidade não é mercadoria, é promessa. Por longos segundos, apenas o relógio da parede respirou. Helena, a jornalista, segurou o ar, mirando o foco. Marta Godoy levou a mão à boca, as unhas tocando os lábios como quem pede perdão ao pensamento. Jorge Almeida evitou encarar os papéis, olhos escorregadios de quem sabe onde errou e ainda não sabe como sairá do erro. A porta abriu-se num rangido. Dário Seixas, promotor de justiça, atraído por mensagens de Helena, entrou com a formalidade das coisas que chegam tarde, mas chegam. Posso ver? Perguntou Dário. Elias entregou-lhe os documentos. O promotor folheou rápido, detendo-se nos selos recentes. Prefeito, recomendo suspender qualquer ato até perícia e manifestação do Conselho. Isso é um absurdo. Victor explodiu, batendo a mão na mesa, fazendo a maquete tremer. A cúpula de vidro do shopping miniatura vibrou e por um instante parecia prestes a rachá-la. Elias não se moveu, apenas olhou para o ponto exato onde o rio sereno passava sob a cidade, invisível, e disse, sem elevar a voz, a água lembra, a cidade também vai lembrar. O silêncio que caiu não era mais cálculo, era reconhecimento. Uma sala inteira finalmente ouvindo um homem que caminhava devagar porque carregava a cidade inteira nos braços. A notícia espalhou-se como água que encontra fenda. O Jornal do Vale estampou. Documento antigo travou demolição da estação. Cláusula torna área inalienável. Nas redes, o vídeo de Helena somou milhares de visualizações em horas, legendado com a frase: "A água tem memória". Estudantes de história, professores, ex-funcionários da autarquia de saneamento, todos começaram a postar fotografias antigas da estação, depoimentos, recordações de quando o pai trabalhou ali, de quando o primeiro banho quente na cidade veio daquela água. O Ministério Público abriu procedimento, requisitou perícia, bloqueou preventivamente qualquer movimentação no terreno. Victor Rangel emitiu nota dizendo que confiava na legalidade de seus contratos, mas pausou a campanha de marketing e retirou outdoors às pressas. Na Câmara Municipal, vereadores outrora empolgados com o shopping passaram a defender prudência e transparência. Alguns cidadãos que zombavam de Elias, incluindo os rapazes do bar,
foram vistos evitando seus olhos na rua. Dona Alzira chorou de orgulho ao pendurar um pano de prato recém-lavado no varal. A prefeitura anunciou uma audiência pública extraordinária. O Conselho de Patrimônio marcou visita técnica. Um grupo de jovens arquitetos criou o projeto voluntário Respira Sereno, propondo restauro da estação, trilha educativa, centro de memória da água e uma escola técnica de manutenção hidráulica com Elias como consultor. Ele recusou holofotes, mas aceitou ensinar. O segredo é ouvir o chão, disse numa entrevista curta, a voz baixa vazando sabedoria. No canto do sol, o café da tarde tinha outro gosto. Conversava-se baixo, não por constrangimento, mas por respeito. A cidade começou a descobrir algo que fingia não saber. O futuro é impossível sem passado. E, de repente, o velho da pasta marrom tinha nome e sobrenome pronunciados com cuidado. Senhor Elias Antônio Ferraz. Não era milagre. Era verdade com documento e com coragem. 2 meses depois, a estação do Sereno estava cercada por andaimes e fitas de proteção, não para demolição, mas para restauro. A audiência pública lotou. Elias entrou sem pressa, o chapéu entre as mãos, a pasta atravessada por uma fita nova. O prefeito Raul Montalvão, rosto mais leve e voz menos metálica, tomou a palavra primeiro. Errei. A cidade errou comigo. Hoje pedimos desculpas ao senhor Elias Antônio Ferraz e a todos que guardaram nossa história. Aplausos sem euforia, aplausos de acerto. A procuradora Lúcia explicou as medidas legais de proteção. O promotor Dário informou o andamento das investigações. A jornalista Helena transmitiu ao vivo. E diante de uma mesa simples, o Conselho assinou o tombamento definitivo da estação e a criação da Casa da Memória da Água Ana Clara Magalhães, nome proposto por Elias e aprovado por unanimidade. Quando ele ouviu o nome de Ana, seus olhos, sempre presos à terra, por um segundo subiram. Pediram que ele falasse. Elias caminhou até o microfone, abriu a pasta e não tirou documento algum. Apenas o pousou e apoiou as mãos sobre ela, como quem apoia a vida. Ninguém é grande por andar rápido, disse. A gente é grande quando guarda aquilo que nos guarda. Zombaram de mim e, por muito tempo, eu deixei que o riso dos outros decidisse meu passo. Depois entendi. A água não discute. Ela encontra o caminho. Eu só a segui. Aplausos vieram, agora mais quentes. Dona Alzira enxugou o rosto. João Pacheco levantou o pão para o alto como quem oferta. No fundo, os rapazes do bar, constrangidos, bateram palmas tímidas. Helena focou o close do rosto de Elias. E havia paz ali, aquela paz que vem quando o silêncio finalmente diz a coisa certa. Se esta história mexeu com você, deixe nos comentários. Eu escolho lembrar. Escreva o que sua cidade esqueceu e quem você conhece que carrega. Uma verdade no braço, mesmo que ninguém acredite. Inscreva-se para que mais histórias, como a de Elias, aconteçam à luz, não no porão. Curta e compartilhe, não por algoritmo, mas porque às vezes um documento precisa de vozes. E que a gente aprenda juntos. Não zombe do passo de ninguém. Você pode estar ouvindo, sem saber, o som do rio por baixo da rua.